Jornal da Mix. Vamos conversar com o vereador Diego Nazato, ele que é presidente da comissão da CPI do esgoto aqui de Blumenau. A gente tá trazendo ele de vez em quando aqui porque a CPI do esgoto, né, afeta todos diretamente, né? E a CPI foi instaurada para investigar possíveis irregularidades administrativas no contrato de concessão dos serviços de esgoto aqui em Blumenau, realizou ontem mais uma reunião, e uma reunião muito importante, porque o ex-diretor-presidente do SAMAI, o André Espezin, foi intimado a prestar esclarecimentos. E a gente vai conversar com o presidente da comissão agora, até para saber dele qual foi a visão dele do que ele ouviu do ex-diretor do SAMAI aqui de Blumenau. Vereador, bom dia, obrigado novamente, né, aqui por atender a Rádio Mix, né, a gente tá sempre ligando pro senhor para saber como foram as reuniões. O que dá pra gente resumir dessa reunião de ontem, importante inclusive pra CPI, né, vereador? Bom dia. Então, bom dia, Belmiro, bom dia a todos os ouvintes da Mix. Na manhã de ontem a gente ouviu, então, o senhor André Espezin, que foi o gestor do SAMAI na gestão passada, e eu costumo dizer que ele pareceu um sabonete. Ele acabou dizendo que se esquecia de muitas das coisas. A gente perguntou a respeito da comissão interna do SAMAI sobre saneamento básico. A gente perguntou se ele submetia os seus documentos a eles antes de serem assinados ou depois. Às vezes ele não lembrava se tinha feito antes, depois. Ele disse que não precisava consultar essa comissão interna. Então, assim, conseguiu se desviar de muitas perguntas, principalmente quando a gente falava de nomes. A gente queria saber quem é que o senhor indicou para participar dessas reuniões com a AGIR, com a BRK, e ele não lembrava. Ele falava, deu o pessoal da comissão, tal. Então, assim, um verdadeiro sabonete para não se comprometer muito. Mas a gente não pode dizer que não ficamos sem nenhuma informação. A gente ficou, sim, com algumas informações importantes. Como, por exemplo, nós questionamos ele por que a gestão dele não aplicou uma redução na tarifa de esgoto que foi prevista pela AGIR. Teve uma decisão de revisão tarifária que falava em reduzir a tarifa de esgoto em aproximadamente 2,6%, com prazo máximo de aplicação para abril de 2024. E ele disse que decidiu não fazer essa redução porque precisaria confirmar melhor esses números através de algum estudo, e o que acabou não acontecendo até o presente momento. A gente não teve redução da tarifa. Passou todo o ano passado uma determinação da AGIR e não foi acatado. Nós questionamos ele se ele fez isso com a anuência de algum comitê do SAMAI, coisa parecida. Ele falou que não lembrava, mas que ele tinha a prerrogativa de fazer isso sozinho. Então, a gente percebe um movimento claro do presidente do SAMAI para ou blindar demais pessoas que estão envolvidas no contrato de saneamento, ou para agir deliberadamente de forma isolada, o que eu acho muito temerário. Até porque esse ofício que culminou na destinação de 40% da nossa cidade a ser atendida pelo caminhão limpa-fossa, se originou no SAMAI. Foi a presidência do SAMAI que propôs essa solução de limpa-fossa. E o que é mais importante ainda é que a própria BRK falava de colocar essa solução, falava em reuniões com a própria AGIR e com o SAMAI, colocar 30% de limpa-fossa. E daí o presidente do SAMAI propõe 40% de limpa-fossa sem levar em consideração nada, porque ele disse que ele tinha a prerrogativa de fazer isso sozinho, e ele achou que seria ainda melhor para a cidade de Blumenau fazer 40% de limpa-fossa ao invés de 30%. Então, muito complicado isso. Pois é. Outra informação que nos foi repassada, certo, diz respeito ao sistema de saneamento da nossa cidade, que ele contratou um serviço de auditoria para verificar se toda a infraestrutura estava de acordo com o que a BRK alegava, né? E esse estudo ainda não foi concluído. É um processo que foi iniciado durante a gestão do senhor André Espezin, e até o momento a gente ainda não tem o resultado. E ele alega que foi justamente por isso que a gestão dele não assinou o aditivo, esse aditivo que veio para a gestão atual, porque ele precisaria consolidar todas as informações para verificar se tinham respaldo da realidade, porque a BRK alega que existe um capital investido, e ele disse que precisaria valorar esse capital para daí sim eventualmente assinar um aditivo. O vereador, agora então ele diz que não assinou o aditivo, esse aditivo foi assinado na atual gestão. Existe ideia de trazer também a atual gestão para conversar na CPI? Porque se esse aditivo, que é o principal ponto de discussão, né, da CPI, também da comunidade, não foi assinado na gestão anterior porque esperava um documento, o documento não veio, então assinado pela atual gestão, eles também vão ser chamados para prestar depoimento, vereador?
Com certeza, nós fomos questionados por outros membros da imprensa ontem e em algum momento, sim, a atual gestão vai ter que se explicar também, né? Porque a gente não pode isentar a atual gestão da responsabilidade de ter assinado. E agora, tá ficando cada vez mais claro que todo o movimento que vem antes da assinatura de um ato, ele foi um movimento falho. Porque o SAMAI, na gestão passada, propõe a solução de limpa-fossa sem nenhum estudo técnico, porque a gente não tem nenhuma compatibilidade com o plano de saneamento, não foi feita nenhuma análise sobre isso. A documentação que está chegando agora tá mostrando isso, que foi tirado da cabeça dele, do senhor André Spezin, e ao mesmo tempo a gente questiona toda a nossa agência reguladora, porque qual é o papel de uma agência reguladora quando ela despreza um fato tão relevante para o contrato? Você não pode, no meu entendimento, em nenhuma hipótese, achar que uma pessoa isoladamente vai decidir se 30% da população vai receber limpa-fossa, ou 40%, ou 50%. A gente não sabe qual que seria o valor mais assertivo para isso. Ou talvez nem seja essa a melhor solução para a nossa cidade, como o Blumenauense está se manifestando por aí. O Blumenauense não está gostando dessa história de limpa-fossa. E você falar num contrato de uma cidade de Blumenau de 30% de limpa-fossa e o próprio presidente SAMAI depois falar de 40% é uma mudança muito grande. Então, a agência reguladora deveria ter dito, peraí, esse número está vindo da onde? Com base em que se propõe essa solução para 40% da cidade? Tem que ter um respaldo técnico. Então, eu estou cada vez mais vendo que não teve legitimidade o processo do presidente do SAMAI, porque ele não ouviu ninguém, ele fez isso sozinho, não tem nenhum estudo técnico, e eu questiono ainda mais a legitimidade da AGIR como uma agência reguladora, porque ela tinha o papel, a responsabilidade de garantir que essa proposta do SAMAI era uma proposta séria e que tinha compatibilidade com todo o processo legal. Perfeito. Vereador, e agora? Quais são os próximos passos da comissão? Porque a gente acompanhando, né? A gente está acompanhando e sempre conversando com o senhor, que é o presidente. Lá no início teve problema na assinatura, agora teve problema nessa questão do aditivo. Quais serão os próximos passos agora? Além de daqui a pouco estar chamando alguém da atual gestão, quais serão os próximos passos da comissão? Até para tentar, né, entender todo esse imbróglio, vereador. Na próxima semana, nós determinamos um convite para representante da BRK estar presente, porque a gente quer conhecer essa dinâmica da empresa também, né? Falar sobre que tratativas ela teve com o poder concedente, com a AGIR. A gente precisa cruzar as informações entre todas as partes. E a gente ainda vai precisar esclarecer essa proposta de 40% da nossa cidade sendo atendida por limpa-fossa e verificar se a própria BRK em que momentos sugeriu a solução do limpa-fossa, com base em quê e qual que é a viabilidade ambiental desse sistema. Porque a gente ainda não tem nenhum estudo aqui no município que corrobora com a utilização de caminhão limpa-fossa. A gente sabe que o marco do saneamento, que é uma legislação federal, prevê a utilização desse dispositivo, mas isso precisa estar compatibilizado com a legislação municipal, porque hoje a gente tem um plano municipal de saneamento em vigor que tem força de lei. Então, quando você vai inovar nesse âmbito no contrato, o que mais é assertivo e legal a ser feito você altera a legislação municipal de meio ambiente, ou melhor, o plano municipal de saneamento, levando em consideração todos os aspectos técnicos, o interesse público, faz audiência pública, você elabora essa nova redação do plano municipal de saneamento, aprova pela Câmara de Vereadores, sanciona pelo prefeito e daí sim você muda o contrato. E a lógica foi o inverso, infelizmente. Muito bem. Vereador, obrigado, né, por atender aqui a Rádio Mix. A gente segue acompanhando e claro que quando tiver, né, alguma coisa importante a gente vai fazer contato novamente com o senhor. Muito obrigado e bom trabalho, viu, vereador? Bom trabalho a todos vocês, um bom dia a todos. Jornal da Mix, oferecimento FURB 60 anos, Universidade Nota Máxima, Cooper Super, compre também em minhacooper.com.br, Toyota Barigui, toda linha com até 10 anos de garantia e Postos Bela Joia, a sua confiança é o nosso maior combustível. Mix.